Boa tarde, bem-vindos a mais um Saco de Gatos, nosso programa semanal em que a gente conversa sobre os livros da editora, conversa com os autores sobre os livros da editora. O Saco de Gatos foi um programa pensado para a gente falar com as pessoas que fazem a editora, que são os autores que a gente gosta, autores que acabaram de lançar, autores que já lançaram, são autores há muito tempo, autores que a gente quer revisitar, gente que a gente quer conversar de novo. E hoje eu tenho a felicidade de receber aqui no programa a professora Eunice Ostrensky, do Departamento de Teoria Política das Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. A Eunice é uma autora da editora desde os nossos primeiros livros, né, nos primeiros tempos da editora, faz 20 anos, e que agora volta com um livro fundamental. Todos os livros dela são essenciais e são muito legais. E esse, que é o Política, Retórica e Contingência, Estudos em Teoria Política, é o resultado da livre docência dela, em que a gente tem um orgulho enorme de publicar na editora, porque é um dos livros mais interessantes que eu li nos últimos tempos, e a Eunice tem um pensamento muito criativo, muito agudo e muito moderno para os dias de hoje. Então, queria receber hoje aqui Eunice Ostrensky, que já vamos voltar a falar assim que acabar a vinheta. Oi, Eunice, boa tarde, tudo bem? Oi, Joana, boa tarde, tudo bem? Boa tarde para quem vai nos assistir também. E adorei essa vinheta aí com o cachorrinho e o biscoito, o Jorge o Biscoito. Biscoito, animais fundamentais para a editora. Sem eles não tem nem editora, nem editora. Exatamente. É bonitinho, né? Eu gosto deles. Eunice, estamos aqui falando do seu livro que acabou de sair pela editora. Não é o primeiro livro que saiu pela Alameda. Todos eles eu achei livros fundamentais e livros muito interessantes. Você escreve bem, os assuntos são interessantes, você tem uma explicação muito, ao mesmo tempo, profunda e ao mesmo tempo didática, e acho que você tem um pensamento, assim, intelectual dos mais afinados nos dias de hoje. Então, foi um prazer publicar esse livro na editora, um orgulho enorme de ter esse livro na Alameda, e, enfim, bem-vinda. Eu queria começar perguntando como você pensou esse livro, e eu sei que foi resultado da sua livre docência, mas como que aquilo se liga com os seus estudos? Bom, em primeiro lugar, né, eu fui fazer a livre docência em 2021, já estou esquecendo quando foi, e eu precisava organizar os meus textos, ou a parte que eu achava mais significativa da minha produção, né? Eu não fiz uma tese, como algumas pessoas fazem na livre docência, eu fiz uma coletânea de artigos ou capítulos que eu já tinha publicado em outros lugares. Acrescentei uma introdução, acrescentei também alguns textos traduzidos, né, que eu já tinha feito há muito tempo, não tinha tido a oportunidade de publicar esses textos. Eu uso muito esses textos nas disciplinas que eu ministro, e eu achei que era importante, né, ter esse material publicado junto com na livre docência, né, publicado junto com a minha, digamos, a minha reflexão, a tradução e reflexão, porque eu acho que a minha carreira tem oscilado entre esses dois papéis, de tradutora e pesquisadora, professora, ou 3, talvez, papéis. Então, eu comecei a pensar em como eu ia organizar, né, esses textos, e foi um processo relativamente longo, né, porque eu tive que retomar algumas coisas que eu não estudava mais há algum tempo e tentar dar uma certa coesão, uma linearidade para um percurso que às vezes é meio acidentado, né? A gente recebe um convite para publicar alguma coisa ou acha que é importante
investir numa outra linha de pesquisa, eu pelo menos acho isso, né, sempre importante sair daquela hiperespecialização. Então, eu decidi recolher esses artigos que cobrem mais ou menos os meus interesses intelectuais e acadêmicos dos séculos XVI ao XVIII. Eles vão mais ou menos do Maquiavel até os Levelers, que são os panfletos que você traduziu, né? Isso na livre docência, né? No livro, eu acrescentei 2 capítulos sobre a Mary Wollstonecraft, que eles não estavam na livre docência, na tese de livre docência, que foram escritos quase que durante o processo da livre docência, um pouquinho depois, e que agora é o meu tema de pesquisa, né? É o que eu tenho pesquisado, né? Apesar de eu ainda me interessar muito pelos outros temas, esse é o tema que tem me ocupado. Então, aí foi uma nova etapa, né? A livre docência ficou na gaveta um tempo, e decidi retomar, porque, enfim, é muito difícil, né? Tanta coisa acontece na vida de uma professora, que é difícil retomar e reler e dar de novo uma nova perspectiva para aquilo, incluindo os textos da Wollstonecraft, né? Então, foi um processo longo, né, de gestação desse livro. Ele foi também em partes, né? Mas eu acho que foi um processo muito interessante também, que eu aprendi muito sobre mim mesma. É uma coisa, é um processo de autoconhecimento, eu diria, assim, sobre... Como? Explica melhor. Porque não apenas eu tenho contato... Quando a gente escreve, pelo menos eu, né, quando eu escrevo, depois de um tempo eu releio o que eu escrevo, eu tenho uma tendência a ficar me corrigindo, assim, compulsivamente, né? E nesse caso, eu, obviamente, tinha que ter um término, né, essa correção. Então, eu tentava me olhar com os olhos de outra pessoa, né, gerar uma sensação de estranhamento, sair um pouco da familiaridade que eu tinha com a minha própria prosa, né, e ver como é que aquilo poderia ser lido por outras pessoas. Eu sei que é um exercício de abstração difícil, né? E às vezes eu ficava justamente pensando nisso, né? Assim, o que uma professora que estuda esses temas está lendo, com quem ela está dialogando, como ela quer apresentar suas ideias, quais são os aspectos importantes da prosa que eu valorizo, e por aí vai. Era um exercício de autorreflexão. E é interessante ver esse caminho do Maquiavel passando pela Mary Wollstonecraft e chegando nos Levelers, né? Eu acho que foi um caminho que também um pouco reflete a sua pesquisa, mas também as pesquisas que você orienta. Você é uma professora muito querida com os alunos, não é mesmo? Eu espero que sim, nem todos. Bom, eu sei que é. Mas aconteceu o seguinte, os textos sobre autores do século XVII, os Levelers, Harrington e Locke, eles ainda estão relacionados a uma pesquisa que eu fiz no doutorado e que estendi por alguns anos depois disso também, porque eu estava dando aula sobre isso, porque eu queria me aprofundar, etc. Mas chegou um momento em que eu pensei, chega de século XVII, inglês, não aguento mais, quero mudar de assunto. E eu sempre tive, assim, mais do que uma quedinha, mas uma quedona pelo Maquiavel. Eu gosto muito do Maquiavel, eu me divirto horrores lendo Maquiavel, assim, eu acho sensacional, eu admiro. É uma coisa que eu leio, tem uma carta do Maquiavel a um amigo dele, que é o Francisco Vettori, né, que ele diz que quando ele termina
ele está exilado lá na propriedade rural dele, quando ele termina o trabalho braçal, ele vai numa taberna e ouve as obscenidades que os trabalhadores falam, aí ele volta para casa, aí ele se arruma, e aí ele vai ler os grandes livros, né, e ele se sente acompanhado. Eu posso dizer que eu me sinto acompanhada quando eu estou lendo Maquiavel e pensando em Florença, na Itália. Então, e aqueles jogos de linguagem que ele propõe, né, aquela coisa enigmática que nunca se dissolve. Então, eu passei a estudar bastante Maquiavel, dei cursos sobre isso, vários cursos. Eu acho que os cursos ajudam muito a pensar mesmo, né, os problemas do texto, porque a gente lê os textos de uma perspectiva que não é a da mera pesquisa, né? Então, eu passei anos estudando Maquiavel para escrever 2 artigos. Mas é assim mesmo, né? 2 artigos fundamentais, eu diria. Eu acho assim, eu gosto, como eu gosto muito do Maquiavel, né? Eu tentar entrar na cabeça do Maquiavel, para mim foi um desafio muito gratificante, né? Muito, enfim, né, diferente do que eu estava fazendo antes, e eu considerei bastante ousado da minha parte, porque os maquiavelianos no Brasil são muito rigorosos a respeito de quem pode e quem não pode falar do Maquiavel, que edição se usa. Enfim, né, tem um intenso debate entre os maquiavelianos, é uma comunidade relativamente forte, tanto na filosofia, na história, na teoria política. Então, acho que foi legal pensar que eu podia também fazer parte dos maquiavelianos, né? E, por fim, a Mary Wollstonecraft, acho que surgiu de um... eu já orientei vários trabalhos sobre o século XVIII, né? Mas eu não tinha estudado ainda o século XVIII em inglês, o finalzinho do século XVIII, as repercussões da Revolução Francesa na Inglaterra nesse finalzinho de século, né? E, embora eu tivesse já lido a Mary Wollstonecraft, eu achava assim, um trabalho muito difícil, né? Porque, embora tenha uma bibliografia extensa sobre ela, em língua inglesa, principalmente, é uma autora que desafia uma série de cânones, né? Aliás, cânones nos quais eu mesma fui formada. E é um discurso que não é... patriarcais, assim, digamos. Exatamente, essa ideia da universalidade do homem, né? O homem como um sujeito universal, que escreveu uma história universal, que tem um certo tipo de racionalidade, e a racionalidade é uma racionalidade masculina, excludente, etc. E o texto dela é um desafio mesmo para quem está acostumada, como eu estava, a achar que esses textos mais teóricos tinham, com exceção do Maquiavel, mas eles tinham um certo formato, né, digamos assim. Ela subverte isso, né? Então, ela era muito corajosa, né? Eu gosto muito de estudar esses autores mais corajosos, por exemplo, os Levelers também, só apanhar. Porque é uma inspiração, né? Eu acho que é uma inspiração. Eu fico pensando assim, se a Mary Wollstonecraft, no século XVIII, escreveu essas coisas sem medo, por que eu vou ter medo hoje, né? Então, é uma inspiração mesmo. E eu acho você, das intelectuais que eu conheço, das mais corajosas na hora de escolher temas que são também difíceis, né? Temas que... E a Mary Wollstonecraft faz parte desses temas difíceis, os Levelers, como você disse, também fazem parte desses temas difíceis. E eu queria que você falasse um pouco de como é ser uma filósofa, uma mulher tratando desses temas difíceis, que também precisa de muita coragem para enfrentar muitas coisas, não é mesmo? Totalmente. Bom, eu acho assim, em primeiro lugar, né, o mal-estar que eu hoje sei que eu causei por estudar
temas masculinos como poder, lei, direito, dominação, não é? Todas essas coisas. Eu sei que eu era vista com certo incômodo, né? Já que as mulheres não podem falar sobre isso. Isso é um assunto de homem, né? Homem que entende de Estado. Mulher não entende de Estado, não entende disso, não entende. Então, já era... Eu percebi, assim, que havia um certo desconforto, né? E tive que lidar com isso por muitos anos, né? Com a exclusão mesmo. Então, eventos sobre certo tema nunca era chamado, bancas sobre o tema que eu estava também não era chamado. É como se eu não tivesse produzido nada, como se eu não existisse, como se fosse uma coisa espúria, o que eu estivesse falando sobre o mundo dos homens, né? Uma mulher falando sobre o mundo dos homens. E eu acho que isso daí exige um pouco assim de sangue frio mesmo, porque é uma coisa, ficar batendo com a cara no muro, né, muitas vezes, mas também eu gostava e achava que eu podia fazer aquilo, né, que eu queria fazer aquilo e eu podia fazer aquilo. Então, embora eu tenha tido muitas dificuldades, por outro lado, eu não me deixei levar muito pelos discursos que me desestimularam a fazer isso, sabe, porque eu tinha curiosidade de saber como funciona o poder, e o poder é uma coisa exercida pelos homens. Ainda hoje. Ainda hoje. Ainda hoje. Mas, assim, quanto à dificuldade... no caso dos levelers, né, o que talvez tenha sido mais difícil é que, como eu fiz filosofia, sou professora de teoria política, eu não tive uma formação de historiadora. Eu comecei a ler panfletos, documentos... E, né, você, como historiadora, sabe disso, precisa ter um olhar dirigido para aquilo, né? Não é assim você chega e lê. Então, para mim, foi um enorme desafio ler esses panfletos. Trabalho super de historiadora, vai nos documentos, vai ler o que escreveram de fato e tal. Acho um olhar bem de historiadora. Tanto que você tem uma interlocução bastante grande com o povo da história, né? Eu fico muito feliz quando me convidam para alguma coisa. Mas eu também me autodescrevo, não me descrevo como uma filósofa, podem ficar tranquilos os filósofos. Não me descrevo como uma cientista política, apesar de estar no departamento de ciência política. É meio pretensioso falar isso, né? A minha filha já me disse isso, a Estela já me disse, muito pretensioso, mas eu vou falar mesmo assim. Eu me descrevo como uma historiadora do pensamento político, né? Ah, tá. Não é nada pretensioso, é muito bom. Que tem uma certa especificidade, né? E também eu acho que isso se deve muito à minha própria formação metodológica, digamos assim, que eu acho que esse é um aspecto também importante do livro, né, a salientar. Eu acho que eu adoto nas minhas pesquisas um método, ou alguns métodos que foram desenvolvidos no século XX, né, na segunda metade do século XX, por autores como o Quentin Skinner e o John Pocock, né? Então, eles são historiadores, né? Então, acho que vem daí também esse meu trânsito com a história, né? Com a necessidade de ler os documentos, de recuperar textos de autores considerados menores, de conceder uma dignidade a essas vozes, porque, de fato, eles não escreveram tratados políticos, não tiveram preocupações de gerar um pensamento sistemático, eles estavam refletindo sobre questões urgentes, estavam intervindo nessas questões, então eu leio esses textos como propostas de intervenções num debate muito forte que está acontecendo em momentos de crise, né? Eu acho que a mesma abordagem eu faço com a Wollstonecraft, considerando, né, a Revolução Francesa, seus impactos na Inglaterra também. E, Eunice, você está saindo agora para um período de pesquisa fora do país. O que você vai estudar e como esse estudo lá fora vai
se originou desse trabalho ou se reflete nesse trabalho? Como que vai ser essa próxima etapa? Eu vou ficar, vamos ver se eu vou aguentar 6 meses fora. Eu vou ficar na Queen Mary University, né, onde está também o Quentin Skinner, o Andrew Fitzmaurice, que vai me receber. Eu vou estudar, meu projeto é sobre o abolicionismo na obra da Mary Wollstonecraft, né, porque ela faz algumas comparações da condição da mulher com a condição do escravo, e aí isso me chamou a atenção, né? Então eu fui tentar comecei a desenrolar esse fio e percebi que a Wollstonecraft esteve envolvida no movimento abolicionista, né? No final do século XVIII na Inglaterra, e ela não só trabalhou como revisora, né, do Analytical Review, e editora, que publicou textos em defesa da abolição do tráfico de africanos para as colônias, né, então ela foi muito ativa nisso, mas que existe isso, talvez seja para mim tenha surgido também como uma novidade, que existe uma conexão que a gente percebe, por exemplo, também nos escritos da Olympe de Gouges, na França, né, entre a defesa, a crítica aos anti-abolicionistas, né, e a defesa dos direitos das mulheres. Então, a gente pode dizer que também elas são abolicionistas num sentido amplo, que são abolicionistas também das mulheres, né? Eles usam argumentos muito parecidos, e isso é muito interessante, né? Estudar quais argumentos são esses. Você sabe que a gente publicou um livro faz um tempo na editora que chama Direito e Escravidão, em que a autora, Mariana, acho, ela mostrava as aproximações no direito entre digamos, a opressão às mulheres e aos homens e mulheres escravizados. Quer dizer, no estatuto jurídico, como no século XIX brasileiro, essas duas, digamos, instituições, né, de opressão à mulher e de opressão a homens e mulheres escravizados estavam juridicamente também alinhadas. Interessantíssimo ver que isso vem de antes, né? Nossa, é fundamental isso. Eu acho assim, não apenas os argumentos utilizados para justificar a dominação das mulheres eram muito similares aos utilizados para justificar a dominação dos indígenas e dos africanos, não é? Como ainda cada um desses grupos se apoiou mutuamente para fazer frente a esses argumentos, né? Se formou uma espécie de aliança intelectual que me parece muito interessante investigar. Então, é mais ou menos por aí que eu vou. Então, na verdade, já tenho uma lista assim, de panfletos, eu vou voltar para os meus panfletos lá, abolicionistas e anti-abolicionistas, né, porque eu quero ver o debate, eu sempre me interessei muito. Para mim, a teoria política é um debate, né, é um debate incessante. Então, eu quero ver como é que esse debate se desenrola, ou seja, em face do argumento X, como é que se responde, depois como se rebate, né? E como que a Wollstonecraft está no meio disso tudo aí. Vai ser uma pesquisa ótima, estaremos aqui para publicar quando ela ficar pronta. De novo. E, Eunice, para a gente finalizar, queria que você também... Enfim, a gente está vendo uma data do lançamento, mas a gente vai lançar o vídeo meio mais perto do lançamento. Queria que chamasse as pessoas para ir no lançamento. A gente vai colocar um bannerzinho junto com o vídeo, assim que a gente marcar a livraria. E acho que vai ser um momento muito legal de celebrar o livro, celebrar a sua trajetória intelectual tão importante nesses dias. Obrigada. Bom, eu acho que uma das coisas que podem interessar no livro, né? Primeiro, eu acho que essa abordagem que
que é uma tentativa teórica, mas também, né, histórica, no sentido de, né, ver os textos nos seus contextos, né, como eu tenho feito, e eu acho que isso eu tenho defendido um pouco essa ideia, né, no momento, hoje, né, em que as pessoas estão tão interessadas no presente, elas estão tão capturadas pelo imediatismo, né, das coisas, de respostas, e elas não sabem, não querem saber o que aconteceu no passado. O passado só interessa se ele conseguir explicar o presente. O passado só interessa na medida em que ele permite fórmulas fáceis que impressionem, né, os mais desavisados. Então, assim, obviamente, eu não tenho um interesse apenas, né, nessa dimensão do passado, mas eu tendo a ver como o passado nos retira desse encanto, né, que é gerado pelo nosso desejo de entender apenas o presente, né, com respostas que muitas vezes são extremamente superficiais, e eles são dadas como uma grande novidade quando nós temos já um repertório de respostas imenso que precisa circular, porque, né, eu gosto muito de uma expressão do Robert Darnton, né, do historiador, que fala que se a gente não entende o passado, nós estamos condenados a ser pessoas unidimensionais, né? Então, eu queria, se for fazer uma propaganda do livro, o esforço de retirar dessa única dimensão em que nós estamos, em que também a história pode ser manipulada de maneira muito oportunista, né, e muito casuística. Muito interessante. Bom, espero que as pessoas gostem, vão lá no lançamento e comprem um livro. Tenho certeza que o livro tem uma vida longa na editora, inclusive uma vida longa de prêmios, porque esse é um livro que a gente tem muito orgulho de publicar e sabe que ele é um grande candidato a ganhar um prêmio muito bom, porque ele é muito fundamental e importante. Não só na editora, mas, enfim, para o pensamento intelectual brasileiro, como você é também. Então, queria agradecer a todos pela mini audiência aqui na nossa meia hora semanal, conversando com os autores, e dizer que a semana que vem voltamos e esperar todos no lançamento, em que a gente vai soltar um cardzinho dizendo em breve aonde vai ser. Muito obrigada pela entrevista, Eunice, muito obrigada por assistirem ao programa e até uma próxima entrevista. Um beijo para todos. Pode falar. Obrigada e vida longa à Alameda. Até não sei, viu? É tão diferente, coisa difícil ali no dia a dia, mas estamos aí indo. Um pouco com dengue, um pouco indo assim, né? Mas vamos indo. Mas é um livro maravilhoso, a gente ama. Obrigada. Tchau, tchau, tchau.